E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Vamos dar continuidade aqui à montagem do nosso Arduino versão 2.0. Tá meio atrasado aí, meu filho tá até cobrando esse carrinho, mas vamos lá que a gente consegue dar uma acelerada aqui e terminar ele. Que no último vídeo que eu postei, a gente falou sobre o pack de baterias que eu vou usar nele, e o circuito de regulagem, circuito de carga, dentre outras coisas. Nessa parte aqui a gente vai falar sobre o sistema de iluminação, né? O circuito de controle da iluminação, foi sentido organizado nesses fios aqui. A gente precisa fazer os drives de controle dos LEDs de sinalização, seja de farol, de sinaleira, de luz de freio. Eu acrescentei, como eu falei no vídeo passado, que eu esqueci de colocar a luz de ré. Eu fiz dois furos aqui no para-choque e botei dois super LEDs brancos. Aqui nós temos 4 LEDs vermelhos, que são os de freio. Aqui nós temos os de pisca-pisca, a luz de estacionamento, que vai acender quando a gente ligar o interruptor aqui embaixo. E aqui a luz de ré para quando o carro der ré. Eu botei aqui embaixo porque eu tenho uma roda dessa sobrando e a minha ideia é colar ela aqui no fundo do carrinho, como se fosse um jeepzinho, tá vendo? Vou deixar ela na parte de trás quando a gente finalizar, que fizer instalar os drives dos motores, ver código e tudo mais. E também adicionei dois LEDs de 3 watts aqui em cima, que é para servir de farol de milha, tá vendo? Eu prendi, colei ele com adesivo instantâneo aqui em cima, furei, liguei em série os dois, né? Passei aqui os fios, ó, tá vendo os fios descendo aqui, ainda não pintei, que é para vocês verem os fios, ó, ele vem por baixo, que aqui a gente vai botar a plaquinha de controle para ligar os bichinhos aqui. Aqui a gente vai botar a plaquinha para controle dos dois LEDs, eles trabalham com 3 volts cada LED desse. Ligados em série, a gente tem que alimentar com 6 volts para que tenha um brilho bacana. Isso acende muito forte, sabe? Então vai ficar bacaninha o farol de milhas. Eu vou pintar com tinta PVA preta, deixar só a parte aqui do milho aparecendo, o resto vou pintar tudo de preto. Só deixei para vocês verem as ligações, tá? Mas vou deixar para falar de ligação mais para frente. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai para a tela do computador. Eu vou explicar como está sendo feito, como foi feita a ligação dos LEDs. Inclusive já teve um vídeo onde eu expliquei como fazer a ligação dos LEDs, todos eles. Eu fiz a instalação de todos eles e fiz as ligações. Então, para a gente controlar isso aqui, a gente vai precisar de um drive. Então, qual é a minha ideia? Nós temos as luzes de estacionamento, as duas brancas da frente, as duas vermelhas de trás, que essas vão acender quando a gente ligar essa chave aqui. Eu ligar a chave do... já expliquei isso no vídeo passado, que essa chave aqui é de 2 polos. Quando está no 0 a bateria vai para carga, quando vai para o 1 a bateria vai para alimentar os circuitos. O regulador de mais 5 estilo flyback, conversor CDC, que é para alimentar os motores. Então a minha ideia é, quando a gente ligar a chave, esses dois LEDs daqui e esses dois daqui já vão acender direto, então não vai ter controle de nada, então ele já fica aceso quando a gente virar a chave. A gente vai controlar os faróis de baixo, os piscas, os LEDs de pisca-pisca, tanto esquerdo como direito, como pisca-alerta, os LEDs de freio e a luz de ré. Pelo controle que a gente vai fazer via Bluetooth no aplicativo, a gente vai ligar e desligar os LEDs do farol, a gente vai ligar o pisca-alerta e a gente vai acionar o farol de milha. O restante, luz de freio, vai ser acionada pelo próprio código. Quando a gente mandar parar o carro, ele já acende e apaga a luz de freio, né? Porque é instantâneo, parou, acende. A luz de ré, quando a gente botar o carro para trás, ela já vai acender junto com o código, não precisa a gente mexer nisso. E o pisca para a esquerda para a direita também vai ser junto com o código. A gente mandou virar o carro para a direita, ele vai piscar para a direita. Mandou virar para a esquerda, ele vai virar para a esquerda, ok? E o pisca-alerta a gente aciona pelo aplicativo. Então vamos lá para a tela do computador, que eu vou explicar para vocês direitinho o circuito lá, como isso foi feito. Vou mostrar o código, né, que eu fiz para ele. Já vou começar a fazer o código dele e aí a gente vê tudo direitinho lá na tela. Bom pessoal, já estou aqui na tela do computador.
mostrar o circuito para vocês aqui. É bem simples, tá? Quem acompanhou as aulas anteriores viu que quando, principalmente a parte onde eu fiz as ligações dos LEDs, passar os fios, né, por baixo, ligar um LED no outro, vocês viram que a maioria dos LEDs estão ligados em paralelo, ok? E todos os meus anodos, tá vendo? Todos os anodos dos LEDs são ligados em conjuntos em relação ao positivo da bateria. Você pode ver que todos eles aqui, ó, tem a luz de estacionamento, tá vendo? A vermelha e o branco. Aquelas lâmpadas, aqueles LED do farol de 10 mm de baixo, os 4 LEDs de freio, a luz de ré que eu adicionei recentemente e os 2 LEDs de pisca-pisca laranja, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Eles são ligados em paralelos, eles, tá vendo, ó? E os anodos, todos os anodos são ligados em conjuntos em relação ao positivo da minha bateria. Eu nem coloquei a bateria aqui, mas esqueci de colocar. Para controle eu vou utilizar o LN2003. Propositalmente os anodos foram ligados diretamente ao positivo da bateria, porque com esse circuito aqui, ó, integrado, eu consigo controlar os negativos. Ele fornece a tensão negativa para ele. A vantagem desse circuito aqui, ele é uma rede 7, ele é uma rede Darlington, tá? Tem 7 Darlington dentro. Com esse circuito integrado aqui, ó, você pode ver, eu consigo controlar uma tensão de entrada de até 30 volts, tá vendo? Tensão de entrada de até 30 volts com corrente de 500 mA. Isso quer dizer que eu posso colocar até 30 volts aqui, posso controlar dispositivos com alimentação de até 30 volts e controlar isso através das suas entradas aqui com sinal de 5 volts fornecido pelo microcontrolador. Então, com mais 5 volts aqui, ó, um baixo sinal, eu consigo controlar até 30 carga com até 30 volts de tensão aqui. Ou seja, ele fornece o isolamento das saídas para a entrada, que será controlado pelo microcontrolador. Eu já calculei os resistores, né? Todos os resistores que eu vou utilizar para os LEDs. Recentemente eu coloquei uma aula aí extra de eletrônica ensinando como fazer o cálculo da resistência e da potência dos resistores para o controle dos LEDs, seja na associação série ou paralela ou LED sozinho, tá? Então quem quiser dar uma olhadinha lá na aula do nosso curso de eletrônica, eu botei recentemente, o vídeo é novo. Então já calculei os resistores, a luz de estacionamento, como eu falei, aqueles LEDzinhos de estacionamento branco e vermelho não vai ter controle de nada, ou seja, eles vão conseguir ligar a bateria, o botão lá da chave da bateria, ele já vai alimentar, esses LEDs aqui já vão acender. Então aqui, ó, o positivo entra, o negativo vai para a terra através do resistor limitador. Então eles acendem logo, independente de código do microcontrolador, beleza? E os demais LEDs, você pode ver a luz de farol, a luz de freio, até aqui o resistor limitador, tem o ponto A3, o ponto A3 vem para aqui, ó, para a saída do nosso LN2003. O A1, que é a luz de freio, vem para aqui, ó. E aí cada ponto desse aqui, ó, vai para uma saída daquela lá, ó, que é acionada separadamente. O nosso os 2 LEDs do farol de milha que fica em cima lá do Santo Antônio, que eu mostrei a vocês, são LEDs de 3 volts por 3 watts, eles estão ligados em série, como você está vendo aqui. Então, para que ele dê um brilho bacana e acenda bacana mesmo, eu tenho que acrescentar 6 volts aqui, ó, entre esses 2 pontos. 3 mais 3 somados, então, como eles estão ligados em série, a gente tem que acrescentar 6 volts entre esses 2 pontos. Eu tenho aquele regulador DC-DC que eu já mostrei em vídeo anterior para a tensão dos motores, porém, se eu acrescentar o mais 5 aqui, o LED não vai acender bacana, vai acender meio fraco. Então, para que ele acenda bacana, eu preciso acrescentar 6 volts. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou botar um regulador linear do tipo 7806. Aqui eu vou ligar ao mais 11 da nossa bateria de lítio, ok? Então, esse relé aqui, ó, quando a gente acionar a porta respectiva aqui, ele vai comutar os contatos, fazendo com que a tensão da bateria entre no nosso regulador, aí saia o mais 6 e acenda os nossos LEDs. Não, você pode observar aqui que eu não coloquei isso aqui é um mini relé, tá? Eu não coloquei o diodo em paralelo com a bobina para proteção do nosso dispositivo, porque o nosso LN2003 ele já tem esses diodos internamente aqui, tá vendo? Ó?
cada saída dessa aqui do nosso LN já tem um diodo de proteção para tensão reversa, por isso que eu não acrescentei o diodo aqui. Esse é o ponto A6, ele ligado aqui, ó. E aproveitei, ó, porque deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas. Nós temos 7 saídas aqui, sobrou uma. Então eu aproveitei logo essa saída aqui do LN 2003, nosso drive A7, e botei um buzzer 12 volts, que será a buzina do nosso carrinho, tá? Então, ó, via código a gente vai controlar isso aqui também. Então nesse vídeo a gente não só vai fazer a iluminação, como a gente já vai instalar o buzzerzinho na placa que a gente vai fazer para botar na lateral lá, para esses dois circuito integrado aqui. Então é muito simples o funcionamento, como eu falei. A tensão positiva da bateria vai entrar aqui no anodo do LED do farol. A negativo teria que ser acrescentado ao catodo do nosso LED através do resistor limitador. Quem vai fornecer a tensão negativa para ligar? O nosso drive, o LN 2003. Então, para que ele forneça essas tensões negativas aqui na saída para acionar as nossas cargas, é preciso levar as entradas aqui ao nível lógico alto. Então, se eu, por exemplo, pegar a entrada 1 e levar nível lógico alto, a nossa saída A1 ela vai nível lógico baixo e acende os nossos LEDs de freio. Levei a nossa saída, a nossa entrada A1 a nível lógico baixo, ela inverte estado aqui, vai nível lógico alto e apaga os nossos LEDs, ok? Então o funcionamento é bem simples. Para que acionar a saída, basta levar a entrada a nível lógico alto. Para desligar a saída, basta levar a nível lógico baixo. Observe que esses circuito integrados, nesse circuito integrado drive, as entradas são feitas de um lado e as saídas são feitas do outro. Nós temos 7 saídas e consequentemente nós temos 7 entradas para controlar essas saídas. Então, como a gente tem muita coisa que a gente vai ter que ligar aqui nas saídas do nosso Arduino, então a gente precisa utilizar alguns componentes, ou seja, expandir essas saídas. Dessa forma a gente consegue economizar saídas do nosso Arduino para fazer outras ligações que consequentemente serão necessárias mais para frente do nosso carro. E um desses circuito integrado que a gente vai utilizar é o 74HC595, é um registrador de deslocamento de bits de 8 bits. Então, através desse circuito integrado, com apenas 3 saídas do nosso Arduino, você pode ver aqui, ó, 3 saídas do nosso Arduino, a gente consegue controlar as nossas 7 cargas, ou seja, consegue controlar essas 7 entradas aqui do nosso drive, de acordo com os bits que são enviados para ele. Então, o código para ele, eu sei uma aula aqui, que acho que me falha a memória, foi no montagem com o Arduino, onde eu explico. Acho que tem um módulo lá L293 que ele usa esse circuito integrado aqui para fazer a comunicação dos drives, o LN 2003 ou do nosso L293 com o nosso Arduino. Então lá eu explico o funcionamento desse circuito integrado, tá? Então não vou, quem quiser dar uma olhadinha lá para ver o funcionamento dele. Mas basicamente a gente precisa utilizar 3 pinos. É o pino de clock, o outro é o pino entrada de dados e o outro é o botão, vamos dizer, liga e desliga, que ativa e desativa as nossas saídas. Então o código dele ficou da seguinte forma: eu já comecei a fazer o código dele para adiantar. Então de agora em diante a gente já vai usar esse código aqui e a gente vai acrescentando as coisas que forem necessárias e o que a gente for colocando no carrinho conforme a gente for utilizando. Eu achei uma biblioteca na internet muito bacana chamada Shift Alt Mega. Ela foi criada pelo Felipe, se não me falha a memória. Fica os créditos para ele aí, tá? Biblioteca muito boa. Deixa eu ver aqui. Gerenciar bibliotecas. Eu acho que é do Felipe. Shift Alt aqui, ó. Felipe Couto, tá? Foi criada por ele a biblioteca. Então fica aí os créditos dele, tá? Parabéns, Felipe. Ótima biblioteca, viu? Facilitou bastante o controle desse registrador. Então vamos lá. Então a gente tem que incluir essa biblioteca, tá? Shift Alt Mega. A gente cria as variáveis para controle do nosso registrador 74HC95, que é o pino de last, o pino de data, o pino de clock. Então esses pinos são ligados respectivamente às entradas
as saídas pino 12, 13 e 11 do Arduino, tá vendo? O pino 11, que é o pino de clock, ele é ligado ao pino 11 do nosso saída 11 do nosso Arduino. O LED pino, que é o pino 12, que é o pino de controle do nosso registrador, ele é ligado à saída 12 do nosso Arduino. E o dados onde serão enviados os bits para dentro do nosso registrador é ligado a pino 13 do nosso Arduino. Então aqui a gente coloca quantos registradores a gente vai utilizar no nosso circuito. No caso vai ser apenas um registrador. E aqui a gente dá o comando para iniciar a biblioteca. No void loop a gente não vai, no void setup a gente não vai colocar nada. Então o que é que eu fiz aqui embaixo? Eu criei, veja só como ela facilita essa biblioteca. Eu criei funções para cada coisa. Então, por exemplo, eu criei uma função chamada void ld fa on e ld fa off. O que é que essa função faz? Uma função, ela liga o nosso farol, aquele farolzinho que tem embaixo do para-choque. Então, o nosso farol é o ponto A3, ele está ligado aqui no A3, tá vendo? O A3 é a terceira entrada ou terceira saída do nosso registrador. Então a biblioteca ele nos possibilita fazer exatamente isso. Qual é a saída que eu preciso acionar para ligar o nosso farol? A terceira saída do nosso registrador. Então vem aqui, ó, mega.swift, escreva switch right 3, leva nível lógico alto. Então 1, 2, 3, ó, terceira saída. Então boto, ó, terceira saída, eu levo a nível lógico alto. Então eu quero ligar o farol, então eu mando o nível lógico alto para a terceira saída do nosso registrador. Quero apagar, eu mando o nível lógico baixo para a terceira saída. Eu quero acionar a função, aí criei uma função chamada LED freios, ou seja, o LEDzinho vermelho que vai acender quando a gente mandar parar o carro. Os LEDs de freio, que são esses quatro ligados em paralelos aqui, ó, eles estão ligados no ponto A1. O ponto A1 é essa primeira saída do nosso drive, ó. Então, primeira saída, consequentemente, primeira entrada, primeira saída do nosso registrador. Número 1. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Saída 1, leva nível lógico alto, espero 2 segundos e levo novamente a nível lógico baixo. Você vê que aqui, ó, eu separei, eu tenho a opção de ligar, manter ligado e desligar e manter desligado. Nessa aqui não, como é uma função de freio, o LED vai só acender quando o carro parar, eu não preciso manter aceso nem apagado. Então eu usei a função, eu fiz da seguinte forma. Eu, quando chamar a função LDFFR, ou seja, mandar acender o LED de freio, ele vai assim, primeiro ele leva a saída 1 ao nível lógico alto, espera 2 segundos e leva a nível lógico baixo. Eu mandei o carro parar, ele vai ficar aceso por 2 segundos e apaga novamente, ok? O LED, chamei uma função para LED de ré. Nessa função LED de ré, eu tenho LED de ré on e LED de ré off. Através do código eu não posso botar um delay porque não sei quanto tempo eu vou demorar dando ré no carro. Então eu não posso botar 2 segundos, 3 segundos. Se levar mais tempo do que esse dando ré, o LED vai se apagar e o carro está dando ré. Então através do código, quando eu mandar dar ré, eu posso chamar essa função aqui, ó, LDRE1. Eu ligo a saída 2, é onde está o nosso LED ré, a luz de ré, tá vendo? A2, tá ligado aqui no A2, que é a nossa segunda entrada e nossa segunda saída do registrador. Então o que eu faço? Quando eu mandar dar ré, eu chamo essa função aqui, sendo o LED de ré, ele permanece ligado o LED de ré. Quando eu mandar parar, eu chamo essa função aqui e apaga o LED de ré. Tá ok? Tá dando para compreender? E aí fiz outras. Para ligar o farol de milha, tá vendo? Liga LD MI on, LED milha on ligado, LED de mídia on desligado. Então aqui eu ligo o farol de milha, aqui eu desligo o farol de milha. O farol de milha, que é o do relé aqui, ó, ele tá ligado na saída A6, ou seja, é a saída número 6 do nosso registrador. Então era só eu pegar aqui agora, ó,
Quando eu quero ligar, pego, mando a saída a nível lógico alto, depois pego, mando a nível lógico baixo para desligar. A função do pisca-pisca eu fiz igual a do LED lá de freio, só que aí eu fiz da seguinte forma: como é para piscar, quando eu chamar a função, ele vai pegar a saída 5, onde está o nosso LED do pisca esquerdo. Ele vai levar nível lógico alto, aguarda meio segundo, leva nível lógico baixo, guarda meio segundo, vai nível lógico alto, meio segundo, aí fica piscando o nosso LED. O LED esquerdo, depois o LED direito, ok? E aí tem a função pisca-pisca. O que é que o pisca faz? O pisca ele aciona simultaneamente as saídas 4 e 5 do nosso registrador, que é onde estão ligados os LEDs de pisca-pisca. O LED de pisca direita e esquerda estão nas saídas A4 e A5 do nosso drive aqui, ó, A4 e A5, consequentemente a entrada 4 e 5 do nosso, as saídas 4 e 5 do nosso registrador. Então eu aciono simultaneamente essas duas portas, fazendo com que os LEDs pisquem simultaneamente, ou seja, a função do pisca-alerta. Então, para a gente simular o funcionamento, eu fiz aqui, ó, na função void loop, eu chamo a função, tá vendo? LA é LED FA1, ou seja, eu vou ligar o farol, espero 3 segundos, aí vou ligar a luz de freio, ela vai piscar e desligar por 2 segundos. Aí eu espero 3 segundos, ligo a luz de ré, espero 3 segundos, ligo o farol de milha, espera 3 segundos, liga o LED esquerdo, pisca-pisca esquerdo, depois 3 segundos ligo o pisca-pisca direito e depois eu ligo o pisca-alerta. Vamos simular aqui, eu vou deixa eu fazer aqui, vou mandar verificar aqui para ele compilar na pasta temporária. Aí eu vou copiar essa linha aqui, ó, tá vendo? Selecionei, eu dou Ctrl C, aí eu vou abrir o Proteus, dou 2 cliques aqui em cima do nosso Arduino simulador, e aí vou copiar aquele caminho aqui dentro, dá um OK, e aí vamos simular. Lembrando que ele vai ligar o farol, depois ele vai piscar o nosso luz de freio, apagar, vai acender a luz de ré, depois de 3 segundos vai ligar nosso farol de milha, vai atracar o relé aqui, ligar o farol, tá vendo? Atracou o relé, ligou o farol, agora vai ligar o pisca esquerdo, ligar o pisca direito, e agora vai ligar os dois juntos, que é o pisca-alerta. Beleza? Então o nosso código está funcionando, a biblioteca é muito bacana, simplifica bastante a utilização do nosso registrador de deslocamento. E agora ele vai repetir todo o processo. Como eu mandei ligar apenas, tá vendo? Ele já está ligado, ele está repetindo o processo, porque ele está no loop lá, ele está dentro do loop lá, ó, ele está repetindo, ó, o processo aqui ele está repetindo, tá vendo? Ó? Então ele já estava ligado, ó, então ele não vai desligar. Olha lá ele funcionando, ó, tá vendo? Ó, nosso registrador de deslocamento. Então você vê, ó, eu estou controlando vários dispositivos, apenas utilizando 3 saídas do nosso Arduino, porque a gente vai usar aqui display, vai usar o módulo de controle dos motores, tem um monte de coisa, então a gente vai precisar de bastante saída do nosso Arduino. Então se a gente pegar logo 7 saídas dessa e ligar aqui, acabou as saídas do Arduino, então a gente não vai ter saída para fazer nada depois. Então com esse registrador de deslocamento a gente consegue economizar muitas portas que seriam utilizadas do Arduino. Em vez de usar 7, a gente vai usar apenas 3. Para melhorar o entendimento, vamos modificar o software aqui para vocês entenderem bem. Então, aqui eu liguei o nosso farol, certo? Então, como é um loop, ele vai ficar repetindo isso aqui o tempo inteiro. Então, como o nosso farol já está ligado, ele for repetir
o ciclo aqui, o que vai acontecer? Ele já está ligado, você não vai perceber nada. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar a função de desligar, FA off. Vamos chamar a função para desligar o nosso farol. Vou dar um delay de 1 segundo. Vamos chamar a função para desligar também, LD off, para desligar. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui, vamos fazer tudo de uma vez só. Vamos desligar o farol que estava ligado, vamos desligar a luz de ré, vamos desligar o milha, LD MI off, vamos desligar o farol de milha, esperar 1 segundo, e depois ele vai repetir o processo ligando tudo novamente. Beleza? Então o que eu fiz aqui? A única alteração que eu fiz para a gente testar o funcionamento foi desligar, porque ele ligou o farol do nosso para-choque, né, aquele de baixo, ligou a luz de freio, ligou a luz de ré e ligou o farol de milha. Então esses aqui, ó, vão permanecer, onde tem eles vão permanecer ligados. Então se eu não desligar, eles vão permanecer ligados, e quando ele reiniciar o ciclo, ele já estava ligado, a gente não vai perceber. Ok? O LED pisca esquerda e direita, ele vai piscar e vai apagar, e o LED pisca-pisca também vai apagar. Então depois que ele passar pelo pisca-pisca, ele vai desligar aqui, ó, tudo que a gente tinha ligado e religa novamente. Então vou mandar verificar. Como ele já está lá no caminho, está salvo, vou mandar simular. Então ele vai ligar o farol do para-choque, vai ligar a luz de ré, o luz de freio apagar, vai ligar a luz de ré, ligar o farol de milha, ligar o pisca esquerdo, ligar o pisca direito, ligar o pisca alerta, acender os dois juntos, vai desligar tudo, apagou tudo, tá vendo? Desligou tudo e agora vai reiniciar, ligar farol, ligar a luz de freio, apagar, ligar a luz de ré, aí o ciclo se repete, liga o farol de milha e aí volta para pisca-pisca. Ok? Então tá funcionando, beleza? Então acho que deu para vocês compreenderem o funcionamento do código. Essa biblioteca que o Felipe criou, muito bacana, cara, simplifica bastante o uso do registrador de deslocamento. Você vê que um código simples, quase semelhante à saída do nosso Arduino, a gente consegue expandir o inúmeras. Você sabe que aqui a gente pode ligar utilizando a queda Q7, 9, então ligar a 14 de num próximo circuito registrador, você consegue aumentar até 20, 30 portas de saída do nosso Arduino. E com essa biblioteca a gente consegue acionar de forma isolada cada saída ou simultânea, como eu fiz aqui com o nosso pisca-pisca. Então eu consigo facilmente, com essa biblioteca, dizer qual saída eu quero acionar aqui do meu registrador e consequentemente a entrada do meu circuito de drive. Observe que ainda sobraram aqui uma saída do nosso registrador de deslocamento. Se eu quiser utilizar para alguma coisa no futuro, eu ainda tenho uma saída Q7 e tenho a Q7 negada complementar, que eu posso utilizar como saída ou ligar a entrada número 14 de outro circuito integrado desse para funcionar em cascata, aumentando assim mais portas de saída do nosso Arduino. Pessoal, então tá explicado aí o circuito, tá explicado o software. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a bancada, montar esse circuitozinho aqui. Então agora a gente vai para a bancada, que eu vou montar esse circuitozinho aqui,
que é o de para acender os farol de milha, prender o regulador, botar o relézinho. Provavelmente vou ter que botar, vou medir ainda a corrente que ele vai circular, provavelmente vou ter que botar um dissipadorzinho nisso aqui. Vou ter que montar esse circuitozinho aqui na placazinha de universal, botar os resistores dos LEDs, fazer a ligação dos fios e a gente já vai partir para a prática para testar o nosso controle. Beleza? Então bora para a bancada lá de novo, que é para a gente dar continuidade.